Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário do CRM e apresentador desse belo programa. Hoje eu recebo com muito prazer um grande amigo, médico, deputado estadual de Roraima, Dr. Cláudio Linhares, o Dr. Cláudio Cirurgião, foi assim que ele se intitulou. Doutor, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, pela presença, pela disponibilidade. Eu sei que a gente passa por momentos corridos, mas a gente agradece o carinho. E antemão, eu já quero cumprimentar e agradecer todos os serviços que a Assembleia Legislativa, à frente com o deputado Cláudio Cirurgião, junto ao CRM, tem feito um trabalho assim de parceria incrível. Eu tenho falado isso nos episódios. Eu deixo o registro de agradecimento em nome da diretoria e em nome do nosso presidente, Dr. Marcelo Arruda. Dr. Cláudio, seja bem-vindo. Dê as boas-vindas aí para os nossos amigos. Beleza, Patrick. É com grande honra, né? A honra é toda minha participar de um podcast tão importante que conecta não só médicos com médicos, mas médicos com a sociedade. Faltava muito isso para o CRM e eu acho que programas, canais de comunicação como esse favorecem esse fortalecimento do vínculo entre o médico, a instituição que rege, que fiscaliza e que gerencia todo o processo de atuação médica com a sociedade e também com os próprios colegas médicos. Você falou que eu me intitulei Cláudio Cirurgião, na verdade foi o povo que me intitulou. O povo, Patrick, me chamava, meu nome é Francisco Cláudio Linhares, aí toda a vida me chamava de Cláudio Linhares. Pelo menos não foi Chiquinho Cirurgião, hein? Não foi Chiquinho, mas na faculdade, alguns colegas, inclusive você, me apelidava de Chiquinho. Na faculdade me chamavam de Chiquinho. Mas passou a faculdade, começaram a me chamar de Cláudio Linhares. Depois virei Cláudio, cirurgião geral. E principalmente no interior, quando as pessoas se referiam a mim, falando de jeito... o doutor Cláudio está de plantão hoje. Qual Cláudio? Cláudio Cirurgião. E ficou por isso e acabou virando um apelido profissional, um apelido político que nós usamos e deu certo, né? Muito certo, muito bom. E quero agradecer o CRM. O CRM é a minha casa. Já fui conselheiro suplente do CRM antes de ser deputado estadual. Esse ano nós fizemos uma ação em conjunto com a Assembleia Legislativa, proporcionada pelo CRM e com várias outras pessoas que se envolveram. Uma grande ação voluntária dos médicos de Roraima, que eu acho que deve ser algo contínuo e aprimorado, ampliado anualmente, né, Patrick? E você esteve à frente disso junto com nosso amigo Domingos, o atual presidente, Dr. Marcelo Arruda, a quem cumprimento e cumprimento todos os nossos colegas médicos do Estado. Então, na Assembleia Legislativa, tem um médico hoje que representa a saúde, representa a classe médica, veio do meio acadêmico, veio de dentro do CRM e tenta... Da lida diária. Eu sou caboclo de porta de hospital, você sabe. Trabalhei em SAMU, pronto-socorro, trauma, já trabalhei em UTI também, interior, então eu sou peão de hospital. Então... É o médico raiz. É o raiz. O Cláudio aqui, eu vou chamar de Cláudio, deputado, porque a gente tem uma certa intimidade, a gente foi colega de turma, né? E assim, é um grande orgulho para nossa turma. A nossa turma, se bem que a gente tem pessoas que... A grande maioria, né? Quase Minha na turma totalidade. É só orgulho, né? Só orgulho, realmente. Inclusive, o doutor André, que é o nosso tesoureiro, entrou agora na nossa gestão também, é um parceiro. A gente tem muito orgulho da nossa turma e a gente tem essa intimidade. Deputado, assim, um negócio que eu achei super interessante na sua fala foi a respeito da ser um médico atuante, ver gestão. A gente fala aqui porque o grande nuance desse programa foi levar informação para a sociedade de uma maneira geral e para o médico. Então a gente começou informando o que era o conselho. Então, ano passado foi todo falando sobre a estrutura de conselho, o que de fato é o conselho. Os conceitos, né? A área de atuação. Exatamente. A gente recebeu o presidente do CFM aqui, doutor José Irangal, assim como alguns diretores,
do CFM. Então, assim, a gente bateu muito a respeito do que é o conselho para o médico entender, para o médico se posicionar e saber que a casa do médico é o Conselho Regional de Medicina. Se você for lá no Instagram, tá lá a casa do médico. A gente faz questão de falar isso. E aí, a medicina não é só assistência, é gestão, é política, políticas de saúde voltadas para a saúde, é educação, é assistência, sobretudo. São várias frentes. E aí a gente entra na seara política. E uma delas, que é, para mim, assim, uma das coisas essenciais do seu mandato, está relacionado à Comissão de Saúde. Sim. O senhor pegou a presidência da Comissão de Saúde. Como é que foi? O que de fato é uma Comissão de Saúde da Assembleia, para que as pessoas entendam, e quais são os desafios relacionados a isso? Vamos lá, a Assembleia Legislativa ela tem várias comissões temáticas. Comissão de Saúde, de Saneamento, Comissão de Educação, Comissão de Constituição e Justiça. Enfim, são várias comissões, onde em cada comissão você vai discutir temas afins. Então, todo projeto de lei que traz algo relacionado à saúde, que tem como núcleo a área da saúde, passa pela Comissão de Saúde. Pode passar por outras comissões também, né? Obrigatoriamente. Mas se for um projeto relacionado à saúde, obrigatoriamente tem que passar na saúde, na Comissão de Saúde. E obrigatoriamente passa na CCJ também para ver a constitucionalidade da matéria. Perfeito. Mas em se tratando de matéria de saúde, passa pela Comissão de Saúde. Então, a avaliação, os debates dos projetos de lei vinculados à saúde passam pela nossa comissão, que é a comissão a qual eu presido. Mas não é só essa a função da comissão. A comissão tem função de fiscalização independente da ação parlamentar. Eu, como deputado, já tenho essa prerrogativa de fiscalizar, mas enquanto comissão a gente ganha uma força muito maior de fiscalizar. Então, ao longo de todo o mandato, nós fiscalizamos vários hospitais públicos, várias unidades de saúde, não só na questão estrutural, mas na questão de recursos humanos, na questão de equipamentos, de abastecimentos. Fizemos vários relatórios entregues ao governo do estado para melhorias, para reformas de unidades básicas de saúde, para ampliação de leitos, para adequação de estruturas. E das nossas fiscalizações saíram projetos de leis, saíram indicações legislativas e saíram emendas parlamentares destinadas a áreas onde nós consideramos, nas discussões, inclusive nessas discussões das comissões, nós sempre envolvemos. Fizemos questão de envolver a classe dos trabalhadores da saúde, então em quase todas as reuniões da comissão, onde tinha como matéria recursos humanos, a questão da trabalhista, né, de melhora da qualidade na assistência, de favorecimento profissional, a gente convidava os sindicatos afins, né, os sindicatos da área da saúde, de medicina, o Sintra, o Sindipre, da radiologia, da físio, enfim, todos os sindicatos envolvidos, e convidávamos também em algumas pautas o CRM, o Corem, o Crefito, os conselhos, né? Também. Perfeito. Desafio? Foram muitos? São muitos? Os desafios são incontáveis. Nós passamos por um período de gestão, da atual gestão, muito conturbado, onde nós tivemos uma secretária de saúde, que você sabe, você é servidor do Hospital Geral, e você foi uma das pessoas que deve ter sofrido também, que perseguiu de maneira incansável a classe médica, trazendo empresas de fora, que inclusive tinham um know-how negativo, né, que já tinham sido processados em outros estados, aderindo ata, tirando médicos que já trabalhavam na assistência há muito tempo, querendo fazer terceirização na saúde, atrasando o pagamento de médicos, atrasando o pagamento de empresas fornecedoras de insumos, atrasando empresas que faziam o pagamento de empresas que faziam trabalho de hemodiálise, atrasando o pagamento de empresas que forneciam material para fazer colocação de marca-passo, enfim.
houve um atraso geral, uma perseguição geral, não só aos médicos, mas acredito que ao sistema de saúde. Então nós tivemos vários embates junto com a atual gestão, nada pessoal, né? Deixando muito claro aqui que não foi nada pessoal, mas algo muito relacionado a essa assistência coletiva deficitária. Tivemos atrasos na obra da maternidade, onde nós fiscalizamos, cobramos, junto com o Ministério Público, e finalmente conseguimos entregar a obra reformada, e agora vamos entregar a maternidade ampliada. Fizemos fiscalizações nos hospitais dos interiores, inclusive muitos deles ainda funcionando em situações precárias, e digo aqui o Hospital de Mucajaí, o Hospital de Pacaraima, que fiz fiscalização um dia desse aí também, que estava com a obra paralisada, e graças à nossa fiscalização, o atual governador já mandou a empresa tomar de conta lá, já chegou material e a obra foi retomada. O Hospital de São Luís, que também precisa de uma reforma ampla há muito tempo, e nós fiscalizamos desde o início do mandato. Caroebe, São Luís. Ou seja, rodaram o estado todo. Nós visitamos quase todas as unidades do estado, principalmente as mais críticas, né? Onde a população mais reclamava, a gente ia lá e iria fiscalizar. E graças a Deus, o governo teve a sensatez de fazer uma mudança de gestão na pasta da saúde, e a antepenúltima ou última gestora conseguiu equilibrar as contas. Quero mandar um abraço para a Dilma, que esteve à frente da pasta há cerca de um ano, conseguiu dar um equilíbrio maior nas contas, regularizar o pagamento, mesmo tendo um déficit financeiro, uma dívida deixada pela gestora anterior muito grande. Ela conseguiu equilibrar, conseguiu trazer paz aos hospitais, né? Tanto é que hoje os hospitais eles vivem num clima muito melhor, sem perseguição, as pessoas tentando trabalhar de maneira mais tranquila, as pessoas recebendo pelo trabalho que é feito, né? Então conseguiu trazer um pouco mais de dignidade ao exercício profissional. Muitas coisas precisam ser sanadas. Então, não é com a troca de 10 secretários que nós vamos resolver o problema da saúde pública. Então, eu sempre fui um defensor de que, para pastas específicas como saúde, educação, segurança pública, que são pastas gigantes sensíveis, né? E muito sensíveis, socialmente muito sensíveis, precisaria ter uma indicação técnica muito bem apurada, e não uma indicação política. Deveria ser uma indicação técnica, gente da área. Não estou dizendo que tem que ser médico, não estou dizendo que tem que... Quem vive, mas né? quem vive a realidade e que entenda de saúde pública e que entenda de orçamento. Nada impede de um advogado gerir, desde que, por exemplo, a Dilma. A Dilma, ela é advogada e ela é servidora de carreira lá da CEPLAN, mas fez um bom trabalho durante o período que ela esteve à frente, ou seja, uma pessoa técnica, apesar de não ser médica, mas é técnica e entendia muito bem do assunto. E quando ela não entendia, ela recorria aos adjuntos médicos, que acabava ajudando ela em uma questão assistencial, algo relativo à assistência propriamente dita. Uma dúvida nossa aqui está relacionada ao seguinte: a comissão de saúde, como é que ela é demandada? Existem denúncias? Ou é a critério da própria comissão? É uma reunião? Como é que é feito essas demandas? E se tem prioridade nas ações e na fiscalização dessas demandas que chegam? Veja, toda denúncia que chega na comissão de saúde, a gente traz, avalia, coloca para os membros deputados, né? Não só eu, são outros deputados que fazem parte da comissão, e dependendo do tema a gente marca uma reunião, né? Para deliberar sobre o tema. Nós tivemos reuniões onde nós ouvimos denúncias, ouvimos também pessoas que fizeram relatos, onde foram colhidos, esses relatos foram entregues aos órgãos controladores competentes.
E as denúncias que chegam nesse sentido. Mas chegam muitas sugestões também, né? Então, eu acho que o hospital tal tinha que ter ultrassom. E aí, através dessas recomendações, dessas sugestões, a gente vai trazendo a demanda e vai pensando em colocar isso dentro do orçamento do Estado, justamente para poder suprir isso. Só que algumas coisas, algumas das demandas que chegam, algumas são inconstitucionais, fogem à prerrogativa da Assembleia Legislativa. Perfeito. Algumas demandas, por exemplo... Tem coisas que é só executivo. Que é o executivo, tem coisas que não é de nossa capacidade e nem é do Estado. Às vezes é uma demanda federal, Perfeito. Que não é de nossa competência. Aí a gente age fazendo indicação legislativa via comissão ou então individualmente. Falando em indicação legislativa, aproveitando essa oportunidade, o deputado ele fez uma ampliação recente, né? Ajudou numa ampliação recente. Quer falar um pouco mais dessa ampliação que aconteceu no Hospital Geral? Sim. De leitos? Então, fruto da nossa fiscalização, e você sabe disso... Eu acho pertinente trazer isso aí, justamente para demonstrar... Aqui o deputado ele falou um pouco da amplitude e da capilaridade da comissão, ou seja, eles conseguiram fazer uma visita em todos os interiores, ponto. O segundo através dessa fiscalização, existem ações que podem sair do parlamento, outras dependem do executivo e tudo mais. Mas, enquanto é isso, aí eu trago essa realidade porque, apesar do executivo que executou o negócio, mas... A emenda era minha. A emenda era do deputado. Como é que foi isso aí, deputado? Veja, eu sou filho do HGR, assim como você também é filho do HGR. E a gente sabe que o grande gargalo do sistema público hoje é leito de internação hospitalar. Isso é fato. Tanto é que a nossa fila cirúrgica ela demora tanto, os pacientes ficam tanto tempo internados, aguardando um procedimento cirúrgico, na grande maioria das vezes não é por falta de médico nem falta de medicamento. Hoje em dia o problema maior não é esse. Hoje em dia o problema maior é leito. Tanto é que nós temos hospitais de retaguarda que alugam leitos para o Estado para poder dar vazão a esses pacientes que são internados lá no HGR. Então, nós estivemos lá no Bloco E e vimos que tinha, por sugestão do secretário, até a Dilma era a secretária na época, e viu que tinha uma área lá que poderia ser ampliada e transformada em leitos, né? E aí eu coloquei um recurso de emenda parlamentar da minha autoria e nós entregamos 25 leitos muito bem construídos, ambientados, com enfermaria masculina, feminina, com banheiro adequado. E por coincidência do destino, esses leitos se transformaram em leitos da cirurgia, né, que é a minha especialidade. Mas, o restante dos meus colegas médicos do HGR, das outras especialidades, meus amigos médicos, eu não construí leitos para a cirurgia, eu construí leitos para o HGR. O HGR se reorganizou e definiu que a cirurgia seria lá, tá? Pronto. Então, não teve privilégio para ninguém, não. Uma outra dúvida está relacionada à comissão. Uma vez que ela faz um relatório, faz um diagnóstico e depois faz um relatório com a auditoria feita, né? Faz o plano de ação e tudo mais. Vocês conseguem fazer o acompanhamento de tudo isso? Claro. As obras eu acompanhei, por exemplo, a obra de Pacaraima a gente está acompanhando e foi retomada. Então... como tem menos de um mês que eu fui em Pacaraima e a empresa retomou as obras semana passada, até gravei um vídeo, daqui a uns 15, 20 dias estou retornando a Pacaraima para ver a fiscalização das obras de Caracaraí, que a gente indicou a reforma do centro cirúrgico, que eu coloquei emenda, eu vou lá ver também isso. Mucajaí já era para ter sido começado essas obras há muito tempo, por conta de uma conta da Roraima Energia atrasada, entre Estado e município, inviabilizou a transferência dos pacientes da estrutura hospitalar para uma unidade básica de saúde no município para funcionar temporariamente, e por conta dessa pendência ainda não foi iniciada a obra. Então a gente faz o relatório, cobra e fiscaliza. Então todas as fiscalizações elas têm tido resultados. A comissão ela é composta por quantos deputados? É somente por deputado? Só deputado. Claro que tem uma equipe em torno da comissão, de secretários, de assessores que fazem parte da comissão. A comissão de saúde hoje ela é composta por 7 deputados. 7 deputados. E como é que funciona a estrutura? Presidente? Como é que funciona? Tem presidente, vice-presidente e os membros, né?
A presidência é escolhida por uma eleição entre os componentes, né? Eu fui ela é composta a cada 2 anos, né? Então, no primeiro biênio fui eleito presidente, no segundo biênio também fui eleito presidente da Comissão de Saúde. A gente tem uma boa relação entre os pares, então quando chegam, sei lá, 10, 15 projetos de leis, a gente designa o relator e distribui a relatoria para cada colega componente. Então é uma comissão extremamente ativa. Muito ativa, uma das mais ativas dentro da Assembleia Legislativa, sem desmerecer as outras comissões, mas a nossa comissão é muito ativa. Fizemos inúmeras reuniões, fiscalizações, projeto de leis, muitos projetos de leis de outros deputados, não só meus, né? Porque vários deputados criaram projetos importantes para a saúde, não só o deputado Cláudio. E os projetos que chegam do Executivo também, que passam pela Comissão de Saúde. Então, quando o Executivo quer alterar alguma coisa na saúde, passa por a gente. Por lá, né? Exatamente, Muito passa por a gente. Deputado, eu não sei se vocês já sabem, mas a gente tem um clube de benefícios aqui no nosso CRM. A gente iniciou esse clube. Na verdade, esse clube já existia. Nós ampliamos. Então, quando a gente iniciou ano passado, nós tínhamos 3 ou 5 empresas. Hoje a gente passa um pouco mais da casa das 60 empresas. Esse é um clube de benefícios. De descontos, né? Desconto total. É um clube de benefícios que a gente otimizou justamente para um médico, de uma maneira geral, ter acesso às parceiras. Elas acreditam na credibilidade, dão credibilidade para o CRM. Em troca disso, serviço, produto, você tem desconto de 10, 15, 20%. Pô, não passa, você não sabe não. Me passa a lista aí. Existe um Às site... vezes eu sou cliente e não estou ganhando o desconto. Com certeza. O site é clubedebenefícios.crmrr.com.br. Tem toda a lista lá, você acessa, tem endereço, tem Instagram, tem tudo. clubedebenefícios.crmrr.com.br. Acesse, veja as empresas. Lá a gente tem posto, tem loja de roupa, educação, inglês e por aí vai. Então acesse lá o site e verifique. Você também tem acesso ao CFM virtual, que tem o clube de benefícios do CFM, que também lá tem mais de 1.500 empresas. Então lá tem resort, tem hotel, tem tudo que você precisa. Acesse CFM virtual, lá você tem acesso a tudo isso, tá? Aproveitando, deputado, aqui eu gosto de falar esse lugar é bonito, né? Eu adoro esse lugar aqui. Aqui a gente só tem esse programa graças à parceria que a gente tem com a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Então eu quero deixar os nossos agradecimentos, o nosso carinho à DPE, a Defensoria Pública do Estado de Roraima, que disponibiliza esse local, disponibiliza esse estúdio. As pessoas que trabalham aqui são incríveis. Então a gente deixa registrado o nosso carinho e os nossos agradecimentos. Deputado, o tempo aqui voa. Já foi embora? Já tá terminando. Acredita? Tá, é rápido, não dá nem tempo pra gente falar nem... Falamos quase nada. Nem falar da... Mas olha, voltando pra parte de comissão. E aí eu vou fazer uma pergunta mais individual, mais pessoal. Digamos que você não fosse deputado, mas tem um conhecimento da comissão. Qual a importância para o médico, para o trabalhador público da saúde e para a sociedade, de uma maneira geral, que você acha da Comissão de Saúde? A Assembleia Legislativa é a casa do povo. Então, o momento da população reivindicar, sugerir, denunciar, é através da Assembleia Legislativa. Os temas relacionados à saúde, a comissão é um canal de comunicação com a sociedade. Então, tudo que chega lá de maneira oficial, claro que existem muitas coisas infundadas que já acabam chegando lá, e a gente, através de avaliação, a gente não vai dar credibilidade a certos tipos de politicagens que ocorrem na comissão. Mas as denúncias sérias, com provas e tudo, fundamentadas, né? Inclusive a gente chama para que as pessoas façam depoimentos, tudo é gravado, registrado em ata. São audiências? São as reuniões da comissão. As audiências públicas são realizadas, são sessões especiais, entre aspas, perfeito, né?
onde a gente faz audiências públicas voltadas para ouvir, né, a sociedade e de lá extrair matérias importantes, temas importantes que podem virar projetos de leis, podem virar indicações, podem, né? As audiências, elas têm algum cronograma? Existe um cronograma? Não, né? Não existe um cronograma fixo, mas assim, elas são estimuladas ou por algum membro da comissão que quer fazer alguma audiência relacionada a determinado tema, ou pela sua própria sociedade civil organizada, as instituições que querem um debate público para determinado tema. Perfeito. Então, muito bom. Os próprios sindicatos de saúde, vez ou outra, requerem a formalização de uma audiência pública para que a gente discuta muitos temas para que possam ser levados para debater com outros órgãos. A gente chama de Ministério Público em várias reuniões, chama o Poder Executivo, tanto municipal quanto estadual. Os interessados ali, as pessoas relacionadas, né, ao tema, né? Muito bom. Mas a sua visão para a comissão? Assim, qual o teu parecer se você não fosse deputado? Da importância da comissão. Se eu não fosse deputado? Se não fosse, mas tem um conhecimento da comissão. Ela é essencial? Ela é essencial. Sem ela dúvida. É essencial. Essencial. Porque, assim, os temas públicos, eles são muito amplos. E eles precisam ser compartimentados para que eles sejam avaliados de maneira mais detalhada. Perfeito. Então, imagina chegando lá, na Assembleia Legislativa, todo deputado faz um monte de projeto, né? Imagina você ter 200 projetos. Imagina você ter 200 denúncias de vicinal, de escola, de um monte de coisa, e você não distribuir isso para um grupo de pessoas que, teoricamente, vão se dedicar àquela temática. Perfeito. Então, as comissões temáticas são muito importantes. E, inclusive, se uma comissão temática for atuante, ela evita, por exemplo, uma CPI. Normalmente, quando você tem uma comissão parlamentar de inquérito, é porque a comissão afim não está funcionando. Por exemplo, você abriu uma CPI da educação para investigar, para investigar alguma coisa da educação, alguma denúncia. Aí você vai lá e abre uma CPI da educação. Normalmente isso acontece quando a comissão de educação deixou correr solto muita coisa, não investigou, não pediu as contas, a prestação de contas, enfim, não ficou perto. E aí, às vezes, é necessário você criar uma comissão parlamentar de inquérito para uma denúncia mais grave, para algo mais grave, que aí já tem uma força maior, um poder maior, uma CPI em relação a um poder maior. Deputado, primeiro, mais uma vez, eu quero te agradecer pela oportunidade, pela disponibilidade do tempo, pela boa vontade de falar das ações da comissão, de falar um pouco do... Se bem que Paulo falou muito pouco do deputado Cláudio, né? Quase nada. Mas eu quero te agradecer e eu queria que você fizesse as considerações como deputado, como médico, da importância que já foi falada desse podcast e fazer o convite para as pessoas assistirem, né, a fala do deputado. Claro, eu convido todos a acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais, principalmente Instagram, Facebook, que é o grande canal os grandes canais de comunicação da política atualmente. A gente vem lutando pela melhoria da assistência em saúde em todo esse estado, fortalecendo os municípios. Uma das funções essenciais que eu entrei na política, Patrick, uma das minhas missões que eu coloquei na cabeça é a descentralização do serviço de saúde. Então, eu não acredito em um estado que centraliza o serviço de saúde só na capital. Então, por isso essa minha luta pelo fortalecimento dos interiores, para construir centro cirúrgico em Caracaraí, em Pacaraima, fortalecer Rorainópolis, ter ressonância em Rorainópolis, porque no futuro breve a gente tem a UTI lá em Rorainópolis também, para cuidar desses pacientes mais graves do sul do estado. Enfim, para que a gente descentralize, leve especialistas para os interiores. É só assim que a gente vai desafogar a HGR, vai desafogar Hospital da Criança, Maternidade, Coronel Mota. Lutei pela Comissão de Saúde, até falei, um dos grandes trabalhos nossos da Comissão de Saúde foi justamente a vinda do primeiro Hospital Federal para Roraima.
hospital da nossa Universidade Federal, onde nós transferimos o Hospital das Clínicas, juntamente com um terreno ao lado de 4 mil metros quadrados, onde está sendo implantado o Hospital Federal, que vai ter hoje já tem 130 leitos, vai passar de 230 leitos, com 20 leitos de UTI, com 6 salas de centro cirúrgico, com serviços diagnósticos diversos, endoscopia, colonoscopia, ressonância. Ou seja, especializado, né? Um serviço especializado onde a gente vai poder fazer ensino, pesquisa e extensão, assistência para a população e, detalhe, com um recurso federal direto, tirando essa sobrecarga do poder público, estadual e municipal. Muito bom. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Para vocês que não têm nos acompanhado ainda, já segue, já curte esse episódio, assiste os outros episódios, todos gratuitos no YouTube, vai lá. Se você não segue ainda também no Instagram, @CRMRoraima, nós temos todos os reels falando sobre o nosso podcast, novidades, nossos stories. Aproveita, já segue lá também, tá? É importante falar sobre esse episódio que quanto mais você curte e compartilha, mais o YouTube entrega. Então ele entende que isso aqui é muito importante e de fato é, porque aqui a gente fala nós falamos sobre assistência, educação, políticas públicas relacionadas, né, comissão de saúde, ou seja, vários assuntos importantíssimos que muitos não sabem. Então compartilhe esse episódio. E você que não gosta de vídeo, mas gosta de ouvir um audiocast, vai lá no Deezer, Spotify. Os episódios também estão gratuitos lá, podcast, Conexão Médica, ouça lá e curta os episódios por lá também. No mais, eu te espero no próximo episódio e até lá.